Só uma moneda. Beleza ou não? Tudo bem? Joia. À vontade aí, tá? Tá bom. Vou Aproveitar aqui que eu vi seu podcast lá com o Endel lá. O que você mais aprendeu quando você quebrou a primeira vez com os 30 mil reais lá do cheque especial? Cara, então, ali não foi uma quebra, né? Ali foi um início de uma parada que virou isso que você tá vendo aqui, entendeu? Eu aprendi que sem coragem a gente não faz nada. Aqueles 30 mil reais que eu peguei emprestado no banco, aqueles 20 e poucos mil reais de cheque especial, fez eu criar um negócio que fatura muito alto. Você falou que você estava no local errado, né? Eu era a pessoa certa no local errado. Porque monta um negócio sem conhecimento, sem informação, sem saber o que fazer, sem precificar, sem nada. São pessoas talentosíssimas, mas não colhem resultados. O cara, às vezes, ele acha que empreender é só vender e só corta cabelo, né? Ele esquece dos números, né? Você falou lá que você tomava um prejuízo. 1,38 em cada cabelo. Imagina. Todo mundo aqui, eu vou pagar pra vocês R$1,38 pra vocês cortarem. Loucura, né? Pelo seu tempo, né? Falta de conhecimento é uma parada bizarra, né? E hoje, o que os barbeiros mais, assim, erram hoje no processo do início, né? Quando é somente ele que tá cortando, depois ele... em achar que o negócio depende dele. Entendi. Que não vai crescer se ele não tiver. Então, quem que eu tô atendendo aqui hoje? Ninguém. Não precisa. Esse é o maior erro. Isso é estar na operação. Eu tô aqui. Sim. Quem cuida de todos esses detalhes aqui sou eu. Eu não tô aqui, às vezes, todos os dias, mas os mínimos detalhes aqui foi eu que cuido, é eu que cuido. A gente pode falar que a perfeição é a morte, porque o cara acha que só ele corta bem, só o cliente dele só quer ser atendido por ele. Claro que o time é todo bem treinado, cara. Sim. Bem orientado, o que fazer e tal, quando ele não tiver. Nós temos aqui dentro que a gente chama de POP, procedimento operacional padrão. O Filipão passou, né? Quando entrou na equipe, são 2h30, 3 horas ali de POP. Cara, você vai saber tudo que vai acontecer aqui dentro. Eu aviso os caras, você não vai me ver todo dia, não vou estar ali te enchendo o saco aqui. Você não tem horário pra chegar, nem pra sair, nem pra nada. Eles não são CLT, eles são PJ. A única coisa que eu olho é faturamento. Se tá faturando legal, tá bem. Se não tiver, não tá bom. E aí você investe no marketing pra poder trazer novas pessoas. Exatamente. Investe em marketing, tráfego pago, marca. Isso daqui que a gente tá fazendo é uma ação. Se o cara tá só no operacional, só ele cortando, como que ele vai pensar nessas coisas? É porque tem 2 tipos de operacional, 3 tipos na verdade. Tem o técnico, o tático e o estratégico. Eu saí do operacional técnico fazem 5 anos, mas eu fiquei por 21 anos cortando cabelo na cadeira com várias unidades abertas. Que isso? 21 anos. Só que chegou um momento que, cara, pra eu me tornar um mentor, um educador, viajar ao Brasil, ganhar dinheiro com um educacional. E qual que foi a virada de chave? Sair dessa cadeira. Fazer um negócio dar certo. Quando você chega aqui e fala assim, cara, que lugar bonito, velho. Você não me ensina a fazer isso. Tá cheio de gente toda pra aprender o que você já sabe, entendeu? Isso é muito fácil. Peraí que não tá Vai lá. E aqui a gente tá com um exemplo de transformação. Você era de onde? Lapa, Paraná, próximo a Curitiba. E o que te fez largar tudo e vir aqui pra Alphaville, pra São Paulo, pra Indexio Elias? Primeiramente, a gente veio direcionado por uma palavra de Deus, né? Que legal. Mas a sede de crescer, a cidade onde eu venho é muito pequena, então chega um ponto que você não tem pra onde ir mais. Aí você precisa sair da tua zona de conforto. E foi o que eu fiz, peguei minha esposa e a gente veio pra cá na cara e na coragem mesmo. E você já acompanhava o seu Elias há quanto tempo? Já. Desde que eu iniciei a profissão, sempre ele foi a referência. E tem quanto tempo isso que você teve acesso ao primeiro conteúdo dele? Eu acho que foi em 2015 ou 2016. Uau! O padrão da minha barbearia sempre foi, não copiar, né? Mas seguir o mesmo da seu Elias, sabe? Que tava funcionando. Hoje o meu barbeiro tá assim, cara, ele consome os conteúdos dele e aí ele fala, cara, eu tô fazendo o padrão do seu Elias. Assim que eu fiz um curso do Elias, eu mudei totalmente, eu mudei de lugar, eu fui para um aluguel mais caro, com um custo mais caro, o dobro, mas é aquela ideia, né, cara? Pra você crescer, Tem que romper. tem que romper. Se eu ficasse, eu poderia muito bem estar lá na minha salinha, tranquilo, pagando aluguel baixinho, mas também em contrapartida não ia crescer, não. Como que foi esse romper seu? Olha, dizer que foi fácil não foi, não. Porque nem eu Mas falei você pra conseguiu fazer isso antes de vir pra cá? Tipo, na sua barbearia lá mesmo? Consegui. Conseguiu? Consegui. Assim, não tá sendo fácil, sabe? Porque você administrar uma empresa de longe não é tão fácil, não. Mas tá dando certo. Graças a Deus tá dando certo. Mas assim, você começou a colocar gente na Isso. sua equipe a partir de quando? Ano retrasado. Não é atrasado. Você saiu do perfeccionismo que só você podia atender, seu cliente só queria ser atendido por você. Eu já pensei assim por muito tempo. Não, ele não vai saber fazer como eu faço. E foi aí que eu... Cara, a gente pode falar que essa é a maior dor do barbeiro hoje? É ele eu acho que a maior é uma das maiores. É, né? Ele terceirizar, porque, cara, eu imagino eu como cliente, não eu como barbeiro, como tenho essa experiência. Mas eu como cliente, eu tenho o cara lá que eu gosto de cortar com ele. E tipo, de fato, se ele viver só de, cara, não, o Felipe só vai ser atendido por mim, se ele não for atendido ele vai embora, o cara não rompe, o cara não. Entendeu? Então, uma estratégia que eu usei, que o Elias também prega,
eu subi meu preço. Comecei a passar minha clientela pro colaborador. Esse foi o primeiro passo? Foi. Por que você viu que subir o preço era uma boa estratégia? Porque a minha cidade, como ela é pequena, o pessoal ainda vai muito por preço, entendeu? Mas como que foi esse gatilho? Tipo, eu tenho que subir o preço? Estudando. Não foi uma estratégia minha. Eu peguei com Elias, subi o preço. E aí, como que foi? E tem dado muito certo. Você cortava por quanto e você subiu pra quanto? Meu preço era 40, depois foi para 45. E agora do colaborador 45, o meu iria para 50, só que deu vim para cá. Entendi. Entendeu? Mas aí quando você fez, você perdeu um cliente? Alguma coisa ou outra você perde. Mas você ganhou mais tempo e mais resultado? Exatamente isso. Aquela história que o Elias fala, quem por preço veio, por preço vai. E qual o diferencial que você, quando você subiu o preço, você apresentou para os seus clientes? Na minha cidade, eu sou o que mais tem curso de capacitação. Por exemplo, o Academy só eu que tenho lá. Visage só eu que tenho, porque o pessoal ainda pensa muito pequeno, sabe? Mas o seu cliente, você acha que isso daí faz a diferença para ele? Com certeza. Faz pra minha clientela. Então na hora que você subiu, ele viu o valor em você. Quando eu fiz o curso, eles automaticamente falaram, você vai subir o preço, né? Tá fazendo o curso, que top! Então ele já estava com a expectativa. Já. E aí depois disso foi subido do próprio time. Exatamente. E como que é esse desafio de contratar pessoas e ter pessoas no seu time com a mesma visão que você? Não é fácil, não. Qual que é o seu maior desafio? Não é nem a técnica. A técnica você consegue ensinar a pessoa. É o caráter da pessoa, se a pessoa é de confiança. Esse é o maior dificuldade. Eu acredito que em todo comércio, nem só barbearia, comércio em geral. Você contratar a pessoa simplesmente pela técnica. Cara, e na verdade, pode você ver, eu sou da área de venda, eu tenho empresa de vendas, tenho empresa de tecnologia. Essa dor é geral. Né? Não importa se é serviço, se é produto, o que seja. Você sempre vai ter a dor de ninguém vai fazer igual você. Isso. Entendeu? E as pessoas não têm a mesma visão, o mesmo propósito que você. Não. Então, na verdade, você tem que vender um sonho para elas. Exatamente. Entendeu? Exato. O Caio Carneiro fala muito isso, que as pessoas têm que encontrar na sua empresa o caminho. O que é o caminho? O caminho pro sonho. Por que você veio para São Paulo? Por conta de um sonho. Porque você viu que aqui era o caminho, não era? Exatamente. Então é a mesma coisa, as pessoas têm que ver. Igual esse dia eu estava falando com uma das pessoas da minha liderança e eu falei, olha, eu não tenho tempo para perder nem você. A gente precisa estar alinhado na expectativa e no sonho. Você acredita que aqui é o caminho que você vai realizar? Sim, beleza, então vamos meter bronca. Não acredita? Não perde seu tempo. Não sou nem eu que vou te demitir. Você se demite, entendeu? Porque esse é o maior problema, as pessoas não valorizam o tempo, cara. Eu tava na estrada, vindo para São Paulo, eu gosto, porque aí às vezes eu tô ouvindo um podcast, ou eu tô ouvindo um louvor, e aí Deus fala muito comigo. E aí, cara, eu lembrei de uma oliveira, eu coloquei uma oliveira lá em casa, e quando eu tava pesquisando, eu vi que tinha oliveira de 300 anos. Eu falei, mano, a gente vive no máximo 100 anos, uma árvore dessa vive 300. Ela tem quanto mais valor que nós? Se você queria comprar mais 200 anos, você pagaria quanto por mais 200 anos? Nossa. Então, assim, as pessoas têm que aprender a valorizar o tempo. Essa questão de preço, eu concordo muito, cara. Isso é um negócio que, tipo assim, eu falo no mundo das vendas, às vezes seu concorrente está fazendo um produto, até mesmo na mesma marca. Eu falo com meus vendedores, olha, a sua hora e o seu tempo vale mais. Então, deixa ele ir para lá, porque você vai conseguir desenvolver muito mais técnica e muito mais coisa. Agora, imagina você aumentou R$5. Cara, se tudo que você está investindo no seu conhecimento, na sua experiência, não valer R$5 a mais, pô, velho, tipo, você não se valoriza. Você tem que cobrar o preço que você não se valoriza. Não é o seu cliente. Seu cliente paga o que for, pô. Exatamente. Ele gosta de você, ou ele não gosta porque é R$5 mais barato. Não existe. E o desafio da organização. Meu barbeiro fala muito que ele tem um problema lá, que exemplo, às vezes a secretária tá, aí tem os horários, e aí não consegue responder todo mundo, porque aí tem um monte de mensagem no WhatsApp, e aí essa pessoa se embola, perde o cliente, vai para outro lugar. Que é o maior desafio hoje do operacional ali, do atendimento. Exatamente isso daí. Como eu ainda não tenho recepcionista. Então, quem que recebe o contato lá no WhatsApp da sua barbearia? O barbeiro mesmo. O barbeiro. Mas espera aí, o barbeiro de um corte ou outro, ele tem 5, 10 minutos? Exatamente. E quantas mensagens que ele recebe? O que está acontecendo? Ele não está conseguindo responder as mensagens, entendeu? Ele me mandou uma mensagem, inclusive, essa semana. Eu falei, cara... O maior desafio do barbeiro, olha pra você ver, e ele já tem a barbearia com o time dele, é o cara entre um corte e outro, pegar lá os 5 minutinhos que ele tem para poder responder, fechar o cliente e ainda colocar na agenda. E ainda não consegue responder todo mundo.
fundo, ou você joga a agenda lá pra frente, ou você acaba, infelizmente, perdendo. Então esse é um motivo do cara perder faturamento, pô. Exatamente. Se ele tiver inteligência artificial lá que atende, tem acesso à agenda dele e ainda consegue mandar pro cliente um Pix, alguma coisa para poder cercar a agenda, você resolveria o problema da sua barbearia. Com toda certeza. Extremamente difícil você controlar, você administrar isso. Se você não tiver uma secretária, uma recepcionista. Vamos criar um negócio desse? Vamos. Tá saindo a solução aqui, ó. Eu vou mandar isso daí no meu time, cara. O que eu quero focar aqui? Onde está o problema? O problema tá, o cara ele é o profissional, ele não tem tempo, que ele tá trabalhando, e ele perde o cliente porque o cara tá na agenda dele e ele simplesmente perdeu para outro porque ele não conseguiu responder. Cara, pra gente de tecnologia isso é tão fácil de resolver. Eu vou criar esse negócio e vou mandar para você pra gente implementar e você vai dar um exemplo pra gente se resolveu ou não. A gente vai criar uma IA para poder responder o WhatsApp de atendimento dos barbeiros, linkado com a agenda do cara e linkado com o sistema de pagamento. Então o cara não vai precisar mais. Ele vai mandar a agenda, o cara acerta lá o horário que ele quer. E lógico, tem que pagar no Pix porque senão o cara também perde a agenda dele, né? Para o barbeiro não colocar a mão no WhatsApp para nada. Eu quero focar na maior dor. Porque, tipo assim, a gente tem que entender, um exemplo, 100 mil alunos. Esses 100 mil, quem que tá nessa fase? Quantos estão nessa fase? Né? 90%. Cara, tem que focar na dor. Tô mandando pro meu time um desafio. Aonde que eles têm que criar para mim uma IA que vai funcionar no WhatsApp do barbeiro. Ele vai entrar, simplesmente conectar code, vai ter a agenda do barbeiro e o sistema de pagamento. Então o cliente já paga e ele já reserva a agenda. Tudo a IA vai responder pro cara. O barbeiro simplesmente vai conectar e nós vamos usar na barbearia dele o primeiro MVP, o primeiro protótipo. Sabe quantos caras há hoje? Agora vai para 2. Para 2? Então nós vamos usar na barbearia dele esse protótipo aqui, para poder resolver o maior problema de todos os barbeiros, que é nesse processo de crescimento, quando o cara ainda é pequeno, ele conseguir contratar uma secretária para poder responder essas conversas. Na maioria das vezes o cara fica, ou ele mesmo está respondendo, ou no caso dele tem uma barbearia com 2 profissionais, os profissionais que respondem no WhatsApp. Então a gente tem que eliminar isso. O cara não tem tempo, o cara tem que focar no corte e deixa a IA focar no trabalho lá de fazer essas reservas. Porque ele falou que o maior problema é que a gente perde muitas vezes pro concorrente. O barbeiro não tem tempo, não consegue. Eu já mandei aqui, ó. Mandei aqui pro meu time agora. Vamos ver quanto tempo. Ah, e outra coisa que é muito importante falar, né? Sabe por que a gente tem velocidade para poder criar uma estrutura? Porque a gente usa IA para poder criar a própria IA. Algo que o Flávio sempre fala. A gente tem que criar um produto para um cliente. Nunca um cliente com um produto. Você vê que antes de te falar qualquer coisa sobre a ideia do produto, eu te perguntei como que funciona o problema. Sim. Porque, cara, é resolver. Aí que tá o segredo dos milhões, né? E um negócio desse, acredito que o cara estaria disposto a pagar quanto? Para ter uma solução como essa, mensal. Quanto que você pagaria? Pra ter esses trabalhos? Pra ter uma IA dessa. R$2 mil por. Tá louco. Rapaz. Pra resolver o problema? Tá louco, mas não, mas vamos pensar no cara que tá iniciando. 129 por mês, tá bom? Tá bom. Excelente. Mas a tecnologia ela tem que ser acessível, ela tem que resolver o problema e ela tem que ser barata. Ela não pode, senão não escala, entendeu? Porque eu tenho que pensar no cara que tá... É só ele ainda. Você tá em outro nível, pô. Você já é um empresário, você já tem 2 caras lá cortando pra você e tal. Eu tenho que pensar na grande massa. É o cara que é ele, entendeu? Então é muito curto entre um corte e outro pra poder responder o cliente. Às vezes o cliente já foi embora. Aí eu já mandei pro meu time aqui, eu vou criar uma IA pra eu mandar pra você. Uma IA que vai responder no WhatsApp, vai dar a agenda do cara e ainda vai dar o sistema de pagamento pra poder fechar a agenda, entendeu? Porque nesse tempo que ele não conseguir responder, ela mesma já faz isso. Estamos aqui, já conversamos sobre a solução, sobre a IA. Agora já mandei pro meu time aqui o desafio. Vamos ver em quanto tempo. Hoje é dia 6 de maio, né? Vamos ver em quanto tempo essa solução nasce. A gente tá falando aqui, ó. Legal que ele tá dando na íntegra. O barbeiro dele lá no Paraná, o cara tá cortando e às vezes perdendo cliente por causa do atendimento no WhatsApp, cara. Coisa que o cara tem que parar lá 5 minutos, 10 minutos para poder responder. E às vezes tem tipo 100 mensagens no dia, pô. O cara tem uma base grande de cliente. Como você responde todo mundo? Seleciona já. Aí você para 5 minutinhos, 10 minutinhos e responde o cara. Até o cara visualizar e te responder de novo, ele vai demorar mais 1 hora. Aí o cara fica puto, pô. Mas esse, você viu o Elias falando, cara? 50%, vamos falar assim, eu sou Elias, tem 100 mil alunos. Você viu o barbeiro? 50% tem essa dor, cara. É o cara
cara quer ele empresa, entendeu? Olha isso. Falar 50 mil caras aí. Ele já tá querendo pagar 2 mil por mês aqui pra essa solução. Eu falei, não, tem que ser, a solução tem que ser escalável e tem que ser acessível. Então a gente vai desenvolver lá e a gente vai tentar colocar no tipo de uns 129 por mês, entendeu? Vamos ver, hein?